dia! O vídeo de hoje é para você que não entregou ainda o imposto de renda pessoa física do ano calendário de 2020, que é entregue agora no ano de 2021. Eu separei algumas perguntas realizadas via Instagram, via WhatsApp, até via e-mail pelos clientes, e eu selecionei 7 perguntas e no vídeo de hoje eu vou passar com vocês essas perguntas e dar a resposta para cada uma dessas perguntas. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente e compartilhe e deixe o like, ok? A primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte: tenho empresa, preciso entregar o imposto de renda? E a resposta para essa pergunta é não. O simples fato de você possuir uma pessoa jurídica, participar de uma sociedade, não significa que você precisa entregar a declaração de imposto de renda. O que vai determinar que você precisa entregar essa declaração são alguns pontos que eu vou comentar com vocês agora. É ter rendimentos tributáveis no ano calendário de 2020 superiores a R$ 28.559,70, é receber rendimentos isentos ou sujeitos a tributações exclusivas acima de R$ 40 mil no ano de 2020, em qualquer mês ou durante o ano de 2020 ter vendido algum bem ou direito e ter apurado o ganho de capital, ou se não ter ganho de capital, ter a isenção, também precisa fazer a declaração de imposto de renda. Atividade rural. Se você teve alguma atividade rural superior a R$ 142.798,50, você também precisa entregar a sua declaração de imposto de renda. Ou além disso, se você teve um faturamento, uma receita inferior a este valor, no entanto, você tem prejuízos de anos anteriores e deseja compensar e transpor ele para os próximos exercícios ou até utilizar no mesmo exercício, você também precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Continuando aqui as listas. Se em 31 de dezembro de 2020 você tinha bens e direitos com valor superior a R$ 300 mil, você também precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Que mais? Se você passou da condição de residente, então vamos pensar que você estava fora do país, você era um não residente e você voltou para o Brasil. Então você voltou para o Brasil, passou a condição de residente durante o ano de 2020 e em 31 de dezembro de 2020 ainda permanecia nessa condição de residente, então você também precisa entregar sua declaração de imposto de renda. E que se você recebeu auxílio emergencial e outros rendimentos que ultrapassem o valor de R$ 22.847,76. Então são essas as condições. Eu já gravei um vídeo, eu posso deixar o link para vocês, que eu explico mais devagar, com mais detalhes, e cada um desses pontos, que é um vídeo só sobre isso, que é o nosso primeiro vídeo referente ao imposto de renda pessoa física. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida mais clara sobre cada um desses pontos, vai lá naquele vídeo e dá uma olhadinha nele. A segunda pergunta que eu recebi foi: entreguei declaração com informações erradas, o que fazer? Olha, neste caso, quando você entrega a sua declaração de imposto de renda e aí depois que você entregou, você constatou que tinha alguma informação errada, seja um rendimento ou tipo um automóvel, um bem que você esqueceu de colocar na declaração, o que você precisa fazer é retificar a declaração. Então lá dentro do programa da Receita Federal, do imposto de renda, você vai acessar lá e colocar: olha, desejo retificar minha declaração. Aí ele vai abrir novamente a declaração, você adiciona o que você esqueceu ou exclui, né? De repente você vendeu o carro, esqueceu de fazer a baixa dele, você faz a alteração devida e aí transmite de novo a declaração de imposto de renda para a Receita Federal, tá bom? E aí você vai acompanhando lá no site da Receita, você consegue acompanhar se a sua declaração foi processada, se não foi, como é que está o status dela, se caiu na malha, você consegue acompanhar esse status da sua declaração lá no site da Receita Federal. Terceira pergunta: meu pai morreu em 2020, preciso entregar a declaração de imposto de renda? Olha, precisa verificar a situação do espólio, né? Porque quando
quando a pessoa falece, quando ela morre, ela é tratada para efeito de imposto de renda como espólio, tá? E lá no espólio você precisa fazer a entrega da declaração. Então, mesmo que ela faleceu, você precisa entregar a declaração de imposto de renda dela. Agora, o que você precisa verificar é, assim, como você vai entregar isso. Porque enquanto não tiver sido finalizado, lá transitado a questão do inventário, não tiver encerrado essa situação do espólio ainda, você precisa entregar a declaração como espólio, que é a chamada declaração intermediária. Então você vai fazer a entrega da declaração e dar continuidade à declaração do imposto de renda. Então vamos supor, essa pessoa morreu em 2020 e não foi feito nada, morreu lá no finalzinho do ano, aí vai levantar os patrimônios, tal, verificar o que aconteceu. E o que acontece? Agora em 2021, a gente pega a declaração de 2020 e pega os informes de rendimento tributáveis que essa pessoa trabalhou durante o ano, pega os pagamentos que houveram de plano de saúde, faz uma declaração normal, preenche com todas as informações que houveram até aquela data do falecimento lá e durante o ano todo. Então, teve rendimento, teve pagamento de plano de saúde, pagamento de médico, pagamento de dentista, então você informa tudo, tá bom? E também informa a situação dos bens em 31 de dezembro lá de 2020. E aí você tem todas as informações para entregar. Essa é a declaração intermediária. É as declarações que vão sendo entregues enquanto não finaliza a questão aí do inventário. Então aí vamos pensar que em 2021 entregou lá, finalizou, fechou o inventário e tal. Aí você precisa fazer a declaração final de espólio, que é a chamada. Então você entregou a intermediária enquanto não acontecia nada, né? Enquanto ele estava tramitando essa parte do inventário. Afinal, o que quer dizer? Você vai fazer a baixa, você vai declarar, olha, houveram esses rendimentos, se houveram rendimentos, esses gastos e esses bens que haviam em 31 na data do inventário, o inventário foi finalizado em 30 de junho, esses bens que foram destinados, aí você vai falar, olha, esse bem foi destinado para esse herdeiro, esse bem foi destinado para esse herdeiro, e colocar a proporção de cada um dos herdeiros em cada patrimônio, em cada bem. E aí, fazendo a entrega dessa declaração, você encerra a declaração do inventário, por isso chama declaração final de espólio, tá bom? Aí entregue essa declaração, você não precisa entregar mais nada, tá? Mas é importante que você tenha aí finalizado essa questão aí do inventário, a questão de como é que ficou o patrimônio, se tinha patrimônio, se não tinha, né? Então, isso é importante você ter essas informações para saber como você vai entregar, se é uma declaração intermediária, se é uma declaração final e assim por diante. Próxima pergunta. Como declarar aluguel recebido? É o seguinte, você precisa primeiro entender de quem você recebeu esse aluguel. Você recebeu esse aluguel de uma pessoa jurídica? Se você recebeu esse aluguel de uma pessoa jurídica, você precisa ir lá na ficha de imposto de renda, de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e declarar as informações referente ao informe de rendimento que você recebeu. Então, provavelmente, a empresa que você alugou o imóvel lhe enviou um informe falando assim, olha, você recebeu no ano de 2020 36 mil reais de aluguel, sendo que desse valor nós retemos 3 mil, 4 mil reais. Então você pega essas informações e lança na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Agora, se você alugou o seu imóvel para uma pessoa física, aí você vai na outra ficha, que são rendimentos recebidos de pessoa física. Aí lá vai ter um quadradinho, um quadro, com várias colunas. E cada uma das colunas representa uma informação, você vai procurar a coluna de aluguéis. E lá nessa coluna você vai colocar os valores mensais, então 3 mil reais por mês, que no final do ano totaliza os 3.600 reais, tá bom? Próxima pergunta. Como lanço empréstimo no imposto de renda? É o seguinte, também precisa tentar entender o que é esse empréstimo. É um empréstimo que você recebeu? É um empréstimo que você emprestou? Então, essa informação é importante para você saber como você vai declarar. Então vamos lá. Vou citar os dois casos.
Então, se neste caso, você que fez a pergunta, emprestou dinheiro para o seu filho, por exemplo, então você emprestou lá 100 mil reais, o que você vai fazer? Você vai lá na declaração de imposto de renda, na ficha bens e direitos, e vai lançar o código, se eu não me engano, eu acho que é o código 51, que é crédito decorrente de empréstimo, e vai lançar lá o empréstimo realizado para o seu filho. Então, ó, aí tem a descrição lá. Aí você escreve empréstimo mútuo realizado para fulano de tal, CPF tal, no valor de tantos mil reais e declara o valor, tá bom? Agora, se você é a pessoa que recebeu o empréstimo, tá? Como é que você vai lançar? Você vai na ficha de dívidas, porque você que recebeu a grana está devendo lá para o seu pai, então você recebeu a grana, você vai declarar na ficha de dívidas, procura o código lá de dívidas com pessoas físicas e vai lançar empréstimo recebido na data tal, e aí você faz a descrição de como você acha julgar melhor, de fulano de tal, CPF tal, no valor de 100 mil reais, e declara o valor de 100 mil reais. E aí, vamos ainda supor que durante o exercício houveram quitações desse empréstimo. Então o empréstimo era 100 mil reais, mas você pagou durante o ano 10 mil reais. Então você vai informar apenas o saldo. Então o saldo não é 100, o saldo é 90, que sobrou 90. No ano seguinte, 2021, lá em 2022 que você vai fazer a declaração, você pagou mais 10, aí você baixa o saldo para 80 e assim por diante até a dívida zerar, tá bom? É importante que para quem recebe o empréstimo e tem juros, os juros desses empréstimos são tributáveis. Então você precisa lançar lá a declaração de imposto de renda, da ficha de rendimento de pessoa física, se for o caso, pessoa física, agora se for pessoa jurídica, os rendimentos recebidos desses aluguéis, tá bom? Só os rendimentos, o principal não. Próxima pergunta. Vendi imóvel, preciso pagar imposto? Então, é outro ponto, né? Porque vender o imóvel simplesmente não significa que você precisa pagar imposto. O que você precisa fazer é o seguinte: apurar se houve imposto, se houve lucro, né? É o primeiro passo. Então você tinha um imóvel por 100 mil reais, vendeu por 300, você tem lucro de 200. Então aí você precisa apurar o imposto aí e verificar se tem lucro para pagar, tá? Então, primeiro ponto é isso, ó. Beleza, qual foi o meu valor de custo, qual foi o meu valor de venda, levantar as informações referente a esta venda desse imóvel. Aí depois o que você faz? Você entra lá no site da Receita Federal, baixa o programa Ganho de Capital do ano de 2020, tá? E, aliás, 2020, se for referente ao ano 2020, se a venda aconteceu agora em 2021, você lança em 2021, é um programa de 2021, e você baixa o programa, e lá no programa você vai inserir as informações que eu acabei de pedir para você coletar. Então, qual foi o valor da alienação, qual foi o valor da venda, se a venda foi à vista ou se foi a prazo, quais os dados dos compradores, qual era o valor do custo desse bem lá na tua declaração, então você comprou ele por 100 mil, e aí ele também vai fazer outras perguntas lá no programa, ele vai falar assim, olha, depois de você preencher tudo, ele vai falar, olha, você teve um lucro de 200, tá? Aí depois vem as perguntas para verificar se você se encontra na hipótese de isenção, porque existem algumas hipóteses que permitem você não recolher imposto. Olha, este imóvel é residencial? Aí você vai colocar sim ou não. Sim, o imóvel é residencial. Próxima pergunta. Você vai reinvestir o dinheiro deste imóvel na compra de outro imóvel? Então, assim, tem algumas perguntas que o programa vai fazer para você, e conforme você responde as perguntas, ele vai identificar se o valor do imposto é devido ou não. Tá bom? E aí você respondeu tudo, lá no final, na ficha de cálculo do imposto, ele já vai fazer o cálculo exatamente para você. Ele vai falar assim, olha, lucro de 200, você vai usar tudo para comprar outro imóvel, imposto zero. Você vai usar metade, então metade, o cálculo do imposto é tanto. Então, baixa lá o programa do Ganho de Capital, eu deixo até aqui na descrição do vídeo para vocês, onde você encontra o programa, e lá você preenche certinho para saber se precisa ou não pagar imposto sobre a venda do imóvel, tá? Mas, como já comentei na primeira pergunta do vídeo de hoje, se você apurar o lucro aí, né, ou até a isenção, o imposto,
você precisa declarar no teu imposto de renda, independente de ter imposto a recolher ou não, tá bom? E a última pergunta do vídeo de hoje é: qual a diferença da declaração simplificada e da declaração por deduções legais? É o seguinte: quando você acessa a declaração do imposto de renda, você vai verificar lá no cantinho da parte esquerda, assim, que vem escrito por deduções legais ou simplificado. A diferença das duas declarações são basicamente a seguinte: primeiro você precisa entender que ambas as declarações você precisa informar todos os seus rendimentos. Então você precisa informar tudo que você recebeu de rendimento de salário de pessoa jurídica, de pessoa física, tudo que você recebeu de aluguel, tudo que você gastou com médico, tudo que você gastou com plano de saúde, todos os seus bens, os contas em bancos, carro, imóvel. Você precisa declarar tudo, dívida, com financiamento. Você precisa declarar tudo o que você possui na declaração de imposto de renda. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Agora a diferença de um para o outro é a seguinte: no modelo, que é o simplificado, a declaração, a Receita Federal, ela vai fazer o cálculo utilizando um desconto simplificado. Então ela pega os seus rendimentos, e com esses rendimentos ela aplica 20% de desconto. Ela faz um cálculo, então o valor aplica 20% de desconto, chega na base de cálculo do seu imposto, e na base de cálculo do seu imposto aplica as alíquotas do imposto de renda, que aí pode ser 15%, 17,5%, 22,5%, 27,5%, então vai depender da faixa da alíquota que você se encontra, tá bom? Então é isso que você precisa entender, o desconto simplificado. Pega o rendimento, aplica 20%, chega na base de cálculo e aí aplica a alíquota do imposto de renda sobre a sua declaração. Já nas deduções legais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu rendimento e aí ele vai deduzir, ele vai descontar todas as suas despesas dedutíveis. O que é isso, Tiago? O que são despesas dedutíveis? Então vamos lá. Então você teve um rendimento num valor e você teve o INSS retido, concorda? Então o INSS retido descontou uma parte do seu salário. Isso aí é dedutível, que é a contribuição para a Previdência Oficial. Então tira esse valor do seu rendimento. Você tem um dependente aí, um filho, uma filha. Tira mais um valor de custo aí, de despesa, né, que o programa apura por dependente. Olha, além disto, eu gastei plano de saúde comigo e com o dependente, o filho, a filha. Quanto eu gastei? Sei lá, 10 mil para cada um. Então tira do valor do rendimento mais 20 mil, 10 mil de cada um. Além disso, eu gastei com mais instrução da criança. E assim vai, e assim por diante. Então o que o programa vai fazer? Pega seu rendimento, tira todas as suas despesas dedutíveis, tá? É importante entender que nem tudo é dedutível. Então, se você gastou 10 mil de escola, não quer dizer que 10 mil de escola você vai abater da dívida. Existe um limite de dedução, tá bom? Então, pega o rendimento, desconta todas as dívidas, todas as deduções, que são os pagamentos, os descontos, e chega na base do imposto. Com a base do imposto, ele vai aplicar aí sim a alíquota, entendeu? Então, e o próprio programa, aí ele aplica a alíquota, e com a alíquota ele chega no imposto a pagar ou a restituir, tá? Então, só para você entender a diferença. Desconto simplificado, pega lá, aplica 20%, chega na base, multiplica pela alíquota. Deduções legais, pega o rendimento, tira todas as deduções, escola, plano de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, contribuição com o INSS, tira tudo que dá para tirar, chega na base. Chegou na nova base, aplica a alíquota do imposto. Aí você vai ver o que é mais vantajoso. Mas você não precisa se preocupar, eu sei que é complicado pelo que eu estou falando, o cálculo não é fácil assim de fazer, porque o programa faz automaticamente para você. Lá do lado esquerdo, na parte inferior, aqui é do programa, aqui do lado esquerdo, e como eu estou do lado esquerdo, é capaz de ser do lado direito, né? Porque está invertido. Mas lá do lado esquerdo do programa, ele tem na parte inferior, ele vai ter um quadrinho escrito assim, que ele vai te dar o cálculo já automaticamente.
por deduções legais ou simplificado. E aí você vê, olha, por deduções legais está me dando R$ 2.000 a restituir. Ah, o simplificado está me dando R$ 1.000 a restituir. Ah, vou clicar, aí você faz a opção pelas deduções legais. Ah, não, o simplificado está melhor. Aí você clica lá e faz a entrega por regime simplificado, tá bom? O importante também é que você não pode colocar qualquer tipo de informação, você não pode inventar informação, já que médico, dentista, despesa com saúde é de 100% dedutível, eu vou lançar aqui o que eu bem entender aqui, porque eu vou restituir mais. Não é bem assim, você pode cair numa malha, e aí você tem que apresentar esses recibos e comprovados. E aí você tem que apresentar, e aí de repente você não tem esses recibos porque você inventou, porque você lançou lá um valor qualquer, aí você pode ter um problema, tá bom? Então é importante, sempre que preencher a declaração, estar sempre lastreados de documentos e informações, caso precise apresentar aí para a Receita Federal, tá? Bom, o vídeo de hoje foram só essas 7 perguntas. Nas próximas semanas eu vou gravando mais vídeos, mais perguntas conforme vai chegando. E espero que tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, se ficou meio confuso, deixa aí no final do vídeo mais pergunta, que aí eu respondo. Se tiver outras perguntas, eu respondo na próxima semana. E nas semanas seguintes eu vou continuar demonstrando como preencher a declaração lá do Imposto de Renda. Nas últimas vezes eu tinha ensinado como preparar as fichas de rendimentos tributáveis de pessoa física e pessoa jurídica, e eu vou dar continuidade. Como é que precisa preencher a declaração a ficha de pagamentos efetuados, a ficha de rendimentos isentos, a ficha de bens e direitos e assim por diante, tá bom? Espero que tenha ajudado o vídeo. Se gostou, mais uma vez, peço aí que dê um like, compartilhe com os amigos, com parentes, e até semana que vem.